Seja muito bem-vindo à nossa videoaula Escola Dominical. Nós tratamos sobre alguns temas importantes nos domingos passados. Agora nós vamos também tratar a respeito de um tema que é importante em si e também importante nesse momento de pandemia. É o problema do mal. Porque o mal existe. Alguns pensam assim: se Deus é absolutamente bom, por que permite o mal? Outros dizem: se Deus é onipotente, por que permite o mal? Se ele é onipotente e permite o mal, é porque não é bom. Se ele é bom e não consegue impedir o mal, é porque não é onipotente. Essas são dúvidas e questões que, embora muitos de nós não façamos, alguns de nós até fazem e procuram pesquisar a respeito deste tema tão importante, saiba que ele será questionado a você, por seus filhos, por seus amigos, e talvez até eventualmente numa conversa, em uma festa. Alguém pode chegar e te perguntar: você que é crente, como é que você me responde a esse dilema, o dilema do mal? Se Deus é bom, então por que ele permite o mal? Porque ele não é onipotente? Ou então, a pessoa pode perguntar: se Deus é bom, ou melhor, se Deus é onipotente e permite o mal, é porque não é bom. Nós vamos tratar deste assunto, mas antes vamos falar sobre aquilo que nós não vamos falar, que é a respeito dos males físicos e dos males naturais. Isso pode ser objeto de uma futura aula, mas não da presente. Sobre os males físicos, apenas a título de curiosidade, para que você não deixe de assistir este vídeo pensando que talvez este fosse o assunto que devesse ser tratado, mas é que eu vou dar simplesmente um lampejo, uma ideia a respeito deste assunto. Os males físicos podem ser juízos de Deus, como por exemplo as 10 pragas do Egito, ou sinais dos finais dos tempos. Está lá em Êxodo, outro em Mateus 24 e seguintes. Os males podem ser juízos de Deus sobre a terra. Os males também podem ser estratégias de Deus para cumprir seu propósito. Por exemplo, os males que aconteceram a José do Egito, para que ele fosse para o Egito, as injustiças sofridas, como talvez uma espécie de premiação negativa para a sua fidelidade. Há também a questão da perseguição da igreja em Atos dos Apóstolos, quando a igreja é premiada por sua fidelidade com perseguição. Eu estou usando premiado no sentido irônico. Nós, quando fazemos alguma coisa boa, o que nós esperamos? Não a penalidade, mas o prêmio. José fez alguma coisa boa e cada vez que ele fazia alguma coisa boa, ele era mais castigado. A igreja manteve-se fiel, firme, corajosa, e como resposta a isso, ela foi castigada com maior perseguição. Ou seja, por que Deus permitiria tais males na vida da igreja ou na vida de José? Para cumprir seus propósitos salvíficos para o mundo todo, para o mundo todo. José foi para o Egito para preservar a santa semente da descendência de seu irmão Judá. E a igreja foi perseguida para espalhar a palavra de Deus não apenas na cidade de Jerusalém, mas até os confins da terra, conforme era a ordem do Senhor Jesus Cristo. Então veja que o mal em si, ele é apenas, você pode considerá-lo sob uma perspectiva incompleta. Ao observar a perspectiva total, veremos que estes males não eram tão males assim, mas estratégias para se alcançar objetivos que glorificam a Deus e que são benéficos para o próprio homem, para a própria criação. Como, por exemplo, quando
Jesus está diante de um cego de nascença, seus discípulos perguntam, seus discípulos observam aquela cena e ele pergunta, né, aquela pergunta, quem pecou? Ele que nasceu assim? Ou seja, então, como teria pecado? Eu não sei se pelo pecado original de Adão ou seus pais que pecaram para que nascesse assim. E a resposta é que nenhum dos dois. Ele nasceu assim para que o nome de Deus fosse glorificado na vida dele, como foi de fato, trazendo muitos benefícios, colocando o seu nome, não tanto o nome, mas sua história nas escrituras e trazendo edificação a toda uma geração. É óbvio que nós, dentro de uma cultura imediatista, uma cultura hedonista, uma cultura que cultua o prazer e abomina como mal supremo o sofrimento, nós olhamos para isso e colocamos aí uma valoração negativa, quanto uma maldade até. Mas não há aí a maldade que a gente está querendo tratar, que é a questão do mal moral supremo, que é o pecado. Então, refazendo a pergunta inicial, por que que Deus, sendo bom, permite o pecado ou mal moral na sua criação, seja na sua criação angelical, nos anjos, seja na sua criação humana, nos homens? Talvez porque ele não seja onipotente, seria a resposta daqueles que defendem que o livre-arbítrio ele é oponível à onipotência de Deus, de modo que ele é bondade, mas ele não é poder. Ele quer, mas ele não pode. Outra resposta seria que Deus pode, mas ele não quer. Então ele permite o mal, já que não é tão bom assim. Agora nós queremos partir para uma outra base totalmente distinta desta discussão. E se você me permite, nesses próximos 15 minutos, espero eu, um pouco mais, trazer uma outra perspectiva dessa discussão para responder a respeito do problema do mal. Então vamos lá. Para começar, nós precisamos, e aí você me pergunta, começar agora? Faz quase 8 minutos que eu estou ouvindo essa aula, e agora que vai começar? Então, na verdade, a grande questão é que a gente até agora discutiu sobre um prisma, sobre um olhar em que a gente parte de uma perspectiva e tenta analisar a ação divina com base nessa perspectiva. O que a gente gostaria de discutir? A resposta e a perspectiva, as duas coisas, para chegarmos a esse assunto tão importante que é com relação ao problema do mal. Em primeiro lugar, gostaria de dizer de um conceito que não é propriamente meu, mas é um conceito interessante, inclusive utilizado na filosofia política, conceito que Hannah Arendt coloca em um de seus livros, uma grande teórica da filosofia política, dizem alguns, a maior filósofa do século XX. Alguns pensam que ela o foi. E eu, particularmente, gosto bastante de sua escrita. O que acontece? Ela coloca que a grande resposta para a questão ética é a ideia da responsabilidade. Só que ela coloca de uma forma e nós vamos colocar aqui de outra. A forma que nós estamos utilizando do conceito de responsabilidade, nós estamos trilhando o caminho de Gordon Clark, importante filósofo norte-americano, dentro da nossa linha de raciocínio reformada. Ele diz o seguinte, que a responsabilidade é, em pouquíssimas palavras, mas que dá a ideia suficiente para a gente entender, é a necessidade de alguém prestar contas a outra pessoa. Responsabilidade é, portanto, quando eu devo prestar contas a uma autoridade superior.
E qual seria a base da minha responsabilidade? Aí depende, para quem que eu estou prestando contas, né? Estou prestando contas como um administrador do dinheiro que eu recebi de um ente privado, então a base é o que eu recebi, eu devo prestar contas financeiramente sobre aquilo. Posso prestar contas a respeito de um mandato político. Eu fui eleito, então eu sou responsável diante daquele que me elegeu, então eu presto contas a ele. Mas aqui nós estamos a discutir Bíblia, teologia. Então, como funcionaria? Qual seria a base para eu prestar contas? O que eu teria recebido para me fazer devedor desta obrigação de me justificar ou de eu simplesmente prestar contas? Seria, na linguagem do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, o meu conhecimento inato de Deus. Você já deve estar imaginando qual texto que nós vamos ler. É Romanos capítulo 1, versículos 20 a 21. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então, note que o versículo 21 começa com porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram. Ou seja, o conhecimento é a base da nossa responsabilidade diante de Deus. Nós conhecemos a Deus e nós nos tornamos responsáveis diante dele. Nós encontramos esta verdade também numa parábola do Senhor Jesus, que se encontra em Lucas capítulo 12, versículos 47 a versículo 48. Lucas 12, 47 a 48. Lucas 12, 47 a 48. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade de seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Versículo 48, note aqui o início dele. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Ele não soube, mas ele levará poucos açoites baseado nesse pouco conhecimento que ele teve, portanto. Daí concluir, à luz de Romanos 1 e de Lucas 12, que o conhecimento é a base da nossa responsabilidade. Nós conhecemos a Deus, nós nos tornamos responsáveis diante dele, com base naquilo que nós o conhecemos dele. E todos nós conhecemos dele, porque a Bíblia fala que esse conhecimento de Deus é inato. Nós nascemos com ele. Deus colocou na linguagem do autor de Provérbios a eternidade no nosso coração. Muito bem. Voltando ao conceito de responsabilidade como dever de prestar contas a uma autoridade superior, nós nos perguntamos: o homem é responsável diante de quem? Sob o ponto de vista que temos abordado aqui, o homem é responsável diante de Deus. Portanto, o homem pode pecar diante de Deus, porque o pecado será a transgressão à lei de Deus, na expressão de Tiago. O pecado será, portanto, uma falta de conformidade, um senão a ser constatado no ato de prestação de contas. A segunda pergunta dentro desta perspectiva é: Deus é responsável diante de quem? Há alguma lei ética superior a Deus
para o qual Deus necessita prestar contas, ou que ele necessite prestar contas? Se houver, Deus poderá incorrer em pecado. Sabe por que Deus não pode pecar? Porque o conceito de pecado é justamente a falta de conformidade a uma norma superior, dada soberanamente. Deus pode pecar? A resposta é a mesma para a pergunta. Deus é responsável diante de alguém? Deus não pode pecar, não apenas por uma razão ética de sua justiça e de sua santidade, mas uma questão que está ligada também à sua soberania. Ele não é responsável diante de ninguém. Ele não pode pecar porque não existe uma lei que o possa obrigar e que ele poderia quebrar algum mandamento. Então, nós estamos diante de uma terceira pergunta, que nos ajudará a esclarecer. Quem define o que é justo com o poder de tornar todos responsáveis diante de si? Quem tem tamanho poder? Quem tem tamanha soberania? Soberania aqui como um poder supremo que não pode ser ferido, não pode ser ignorado, não pode ser abandonado, não se pode fugir dele. Quem tem este poder? Quem tem este controle? Quem tem este poder de mando? Nós encontramos alguns textos bíblicos que nos ensinam a respeito sobre essa realidade. Nós vamos ler rapidamente alguns, a não ser que eu me atrapalhe aqui em achar alguns desses versículos. Do contrário, a nossa expectativa é que a gente vá rapidamente por eles. Salmo 135, versículo 6. Salmo 135, versículo 6. Pastor, você poderia ter falado antes, enquanto você falava, aí eu também já achava aqui. Pois é, próximo eu falo. Então vamos lá. Salmo 135, versículo 6. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Continuando. Daniel 4, 35. Então, aquele negócio de, se Ele é bom, Ele não é onipotente. Não. Tudo quanto aprouve ao Senhor. Veja que o conceito de onipotência. Ser onipotente é ser capaz de fazer tudo aquilo que a pessoa tenha vontade de fazer. Ou seja, ser onipotente não é ter vontade de fazer algo não ter vontade de fazer algo e não tendo vontade de fazer algo, não fazer algo. Não. Onipotência é eu quero fazer tudo quanto aprouve, eu vou fazer. Fazer de fato, ou seja, não encontrar barreiras à sua vontade. Daniel 4,35. Se alguma dessas... Vou repetir, Daniel 4,35. Aí você vai procurando e vai prestando atenção, vai me ouvindo. Se alguma dessas passagens não ficar claro para você, se algum conceito não estiver suficientemente claro, você pode entrar em contato conosco, que aí nós vamos conversar pessoalmente. Você pode deixar uma dúvida, você pode pedir alguma referência bibliográfica também, que a gente oferece para você. A gente não quer que você tenha dúvida. E qualquer pessoa, na verdade, que pedir ou quiser ampliar essa discussão, pode fazer. Não precisa ser necessariamente da Igreja Presbiteriana de Paraguaçu Paulista. Vamos lá. Daniel 4, 35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, olha só, qual que é importante aqui? E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra, e não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. A ideia do nem lhe dizer que fazes é a ideia da prestação de contas. Deus está falando que ele pode fazer o que ele quiser, que ele, para fazer o que ele quer, ele usa outros seres, ou seja, ele é a causa suprema da ação dos anjos e dos homens. E tudo aquilo que ele se propõe a fazer não pode ser impedido por ninguém. Em segundo lugar, ele não presta contas a ninguém. Então, Isaías 45:7. Isaías 45:7. Vocês já perceberam aqui em algum dos nossos vídeos, a gente tem
a participação da Vicky, que fica latindo, e o seu latido não pode ser ignorado, porque ela é um cachorro grande, com a garganta bem forte. E eventualmente aqui agora, também há pouco tempo atrás, tivemos a participação do choro do Caleb. Então, enquanto não retornarmos para o nosso templo, o choro do Caleb vai ter mesmo lá. O latido da Vicky que não. Ah, pastor, criança chora? Como é que não chora? É a língua dele, é a linguagem dele. Ele só sabe chorar. Na verdade, sabe fazer mais uns outros barulhinhos, mas a maior eloquência é no choro. Vamos lá. Isaías 45:7. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Que significa isso? Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Esse texto está dizendo que Deus é a causa suprema de tudo o que acontece. O mal que existe não está além de seu controle e de seu poder e de seu decreto. A paz e o mal, as trevas e a luz, todos estão debaixo do controle de Deus. Ele é bom e onipotente. Óbvio que aqui a gente fica falando mais do seu aspecto de onipotência. Por quê? Porque a gente quer deixar bastante solidificado, bem sedimentado, um conceito que é mais problemático hoje em dia do que o conceito da bondade de Deus. Romanos 9, 19 e 21. Que a bondade de Deus, quantas passagens tem? Lembra do jovem rico que foi até Jesus? Falou, bom mestre, e Jesus fala, por que me chamas bom? Bom, só existe um que é Deus. Qual que é a resposta que o rapaz poderia ter dado? Pois é, por isso mesmo que eu te chamo de bom. Mas ele não tinha essa mente, ele estava apenas lisonjeando um mestre rabínico em sua mente. Vamos ler aqui, Romanos 9, versículos 20 e 21. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Por que o texto está dizendo isso? Porque poderia haver, como devia haver de fato, que as cartas de Paulo não são especificamente tratados teológicos, abstratos, mas realmente tratados teológicos pastorais, ou seja, para tratar problemas que ocorriam nas igrejas, para quem ele escreve. O que a pessoa pode estar pensando aqui? Que Deus é responsável diante dele, que Deus deve prestar contas diante da criação, aquilo que ele faz e por que ele fez. Aí ele continua. Ou não tem um oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Ou seja, o que ele está falando? Se um vaso não pode reclamar para o oleiro, por que me fizeste assim? Quanto mais, e olha que o oleiro e o vaso, na brincadeira dos ateístas, seriam parentes. Aqui, como é que é o meme do ateísta? O meme darwinista seria o macaco primo do ser humano. E o meme do teísta, somos nós, né? A piada é com a gente, né? Estaremos nós e o filtro de barro, a telha no teto como parentes. Então aqui, para usar aí a piadinha do ateísta, do ateu, nós, com o nosso parente, nós e o barro, nós e o vaso. Ou seja, a gente teria alguma dessa identidade, dessa proximidade. Agora, nós e Deus não temos nenhuma dessa, apesar de termos a imago Dei, a imagem de Deus, a distância da natureza divina, da natureza humana, não apenas porque somos pecadores, mas também porque somos criaturas, é muito grande. Não cabe na nossa mente os pensamentos de Deus, não cabe no nosso coração aquilo que vai no coração de Deus. Coração como sede da vontade, como sede do pensamento, como sede da existência, como sede do querer, não apenas como órgão que bombeia sangue. Sede da existência no que diz respeito a nós.
para a gente não entrar em nenhum debate a respeito de se Deus, o conceito de existência seria aplicável a Deus. Nossa, pastor, esse negócio é muito complicado. Então você deixa um pouquinho de lado e você volta aqui para o problema do mal. Então vamos continuar. O fato de Deus decretar algo o torna autor desse algo. Permita-me exemplificar aqui numa proximidade com o que também o Gordon Clark escreveu no livro dele, Problema do Mal. Deus é a causa desse vídeo, essa videoaula de escola dominical. Você já pensou que você ia viver para passar por isso? Pois é. Escola dominical EAD, escola dominical online. Você já pensou que você ia passar por isso? Pois é, tá passando e eu também nem imaginava. Quando eu pensava em ser aluno de um curso EAD, eu já pensava, né, nossa, que coisa diferente. Agora imagina ser professor de uma escola dominical EAD. Pois é. Se Deus quiser, breve a pandemia passa e a gente retorna rapidamente para as nossas atividades. Se não de forma normal, mas pelo menos a gente vai aos poucos voltando às nossas atividades. Essa é a nossa oração. E sem risco, naturalmente, de contágio. Então vamos lá. Deus é a causa desse vídeo. Esse vídeo está acontecendo porque Deus decretou desde os tempos eternos a pandemia do Covid-19, SARS-CoV-2, o coronavírus e a enfermidade. Deus decretou todas essas coisas, mas a pergunta é, ele é o autor deste vídeo ou sou eu o autor do vídeo? Sou eu o autor do vídeo. Eu sou o autor do vídeo. Mas Deus é a causa primária. Eu sou a causa secundária. Então dá para perceber que a autoria é um tipo de causa, mas não é único. A autoria está contida no grupo das causas, mas não é a única maneira de algo causar algo. Por exemplo, meus pais podem ser considerados como a causa deste vídeo. Se eu não nascesse, como é que este vídeo existiria? É uma causa que não é autoria. Então concorda comigo que é possível algo ser causa de outro algo sem ser necessariamente o autor? É possível. Então nós estamos diante da possibilidade de Deus causar o pecado sem ser ele mesmo o autor do pecado, mas a causa primária do pecado porque o decretou, o determinou, e nada foge ao seu decreto, e nada foge ao seu poder, porque ele é onipotente. E se há pecado na terra, se há anjos que pecaram, é porque Deus o determinou, o decretou. E perceba aqui que eu não estou utilizando a palavra vontade de forma propositadamente, porque vontade, ela tem tantos sentidos que eu estou não utilizando essas expressões para utilizar outras que eu acho mais claras, mais específicas, para que a gente tenha clareza daquilo que a gente está tratando. Deus é a causa do pecado porque o decretou, primeiro porque decretou, disso. Haverá anjos que pequem e haverá homens que pequem. Mas ele também é causa porque ele legislou. Se ele não tivesse dado a lei, haveria pecado? Se ele não tivesse determinado uma ordem, e aí a desconformidade com esta ordem seria o pecado? Se ele não tivesse criado esta ordem desta maneira, haveria pecado? Também não. Então ele é a causa do pecado não apenas porque ele decreta o pecado, mas também porque ele legisla. E ao legislar, ele permite a sua transgressão. Só é possível transgredir a lei porque existe uma lei que foi dada. Então perceba que são duas maneiras de dizer que Deus é a causa do pecado sem atribuir a ele a autoria do pecado. Ainda assim, ele não é o autor. Por quê? Porque ele não é responsável. E por que ele não é responsável? Porque ele não cometeu o pecado. Ele não cometeu o pecado. Embora seja o autor primário, embora tenha dado a lei, quem pecou foi o homem. Quem pecou foi o anjo. Somente anjos e homens pecaram. Numa ilustração bastante clara a respeito dessa verdade,
Gordon Clark, nosso filósofo que estamos baseando aqui o nosso estudo, ele diz o seguinte: os atos dessas causas secundárias, tanto os justos quanto os pecaminosos, devem ser atribuídos imediatamente aos seus agentes. Esses agentes é que são os responsáveis. Aqui nós voltamos, nós estamos caminhando para onde a gente quer chegar, para casar a ideia de autoria com a ideia de responsabilidade. Ele é a causa, Deus é a causa suprema de tudo, inclusive do pecado, porque ele decretou todas as coisas, ele determinou tudo que existe. E tudo que ele faz é justo e tudo que ele faz é reto, simplesmente porque foi ele quem fez. Não há critério externo a ele para dizer que aquilo que Deus fez é bom ou aquilo que Deus fez é mal. Se houvesse um critério externo, este critério externo seria Deus e não o próprio Deus. Se existisse algo que Deus estivesse tentando conformar para fazer, então este algo que ele estava buscando se conformar, porque o tornaria responsável diante desse algo, seria, na verdade, a divindade, e não ele, o Criador. Somente, portanto, seria errado Deus decretar o pecado se houvesse uma lei superior a ele que o proibisse de decretar atos pecaminosos. Veja bem, porque o que eu cometi e você cometeu e alguns anjos cometeram foi pecado. Por que recebe esse nome? Porque violou um mandamento, quebrou uma regra. Quando Deus faz o mundo e decreta todas as coisas antes de fazer, depois decreta a criação, decreta a providência, decreta tudo e decreta o próprio pecado, ao decretar, ele descumpriu alguma norma, ele deve prestar contas a alguém porque ele decretou algo de errado, algo que seria moralmente condenável, como decretar o pecado? A resposta deve ser um sonoro não. Ele não é responsável diante de ninguém. Logo, dizer que Deus, ao decretar o pecado, agiu mal, não foi bondoso, é dizer que há um critério, um padrão acima do próprio Deus, ao qual Deus deve prestar contas, e que faz dele uma pessoa não bondosa. Por isso nós estamos dizendo que Deus é bom e Deus é onipotente. Caminhamos para o encerramento. Somente seria errado, portanto, Deus decretar o pecado se houvesse uma lei superior que o proibisse de decretar atos pecaminosos. Não havendo, não há. Então, qual deve ser a relação de Deus com a lei? A relação de Deus com a lei é a seguinte: Deus decreta a lei, mas ele não se sujeita a ela, e ele não responde a ninguém. A relação do homem com a lei é diferente da de Deus com a lei. Deus age sem lei, proferindo a lei. Ele é, para utilizar um conceito do mundo jurídico, um conceito do direito, ele é o poder constituinte originário. Ele não tem amarras, ele não presta contas a ninguém, ele não tem a quem se justificar. Ele manda sem que alguém tenha dado a ele este poder, porque este poder é dele mesmo, é de sua natureza. Só que Deus o tem em muito maior força, numa realidade realmente suprema, numa realidade real, por assim dizer. A lei não se aplica à natureza divina. A lei está abaixo da natureza divina, seja porque aquilo que Deus faz é justo e bom em si mesmo, seja porque seria incoerente pensar que Deus poderia roubar algo que é dele porque ele criou. Não furtará só faz sentido para o homem. Para Deus, alguém vai dizer, quando Deus pega algo, alguém vai dizer, ó, o senhor pegou algo que é meu. Ele diz, como você pegou algo que é meu? Fui eu que fiz. Fiz com o meu poder. Ah, Deus tirou uma vida, Deus é um assassino porque ele retirou a vida. Mas como eu retirei a vida que é minha? Sou eu quem dou a vida, sou eu que sustento a vida. Se eu não quiser, não existe vida. A vida é minha. A vida de todos são minhas. A vida é minha. Quem matar o homem presta contas a mim, porque eu dou a vida. E você está tirando algo que você não deu.
Agora, no que diz respeito a ele pega a vida de volta porque a vida é dele. É ele que está sustentando, então não tem como Deus cometer um homicídio, porque ele não está cometendo o injusto, ele não está apropriando-se de algo que não é dele, assim também ele não pode mentir, porque aquilo que ele fala é que dá luz à realidade. A realidade existe porque ele a tornou real por meio de sua palavra. É diferente de nós. O homem, entretanto, é responsável. Primeiro, porque se aplica a nossa natureza. Nós podemos roubar porque nem tudo é nosso. Nós podemos pegar algo que é do outro e algo que é de Deus. Nós podemos tirar a vida de alguém, por quê? Porque nós não demos vida e nós vamos lá e tiramos. Aí se encontra o injusto. Ou seja, a lei de Deus não se aplica a ele próprio porque é incoerente. Isso não tem como acontecer. A natureza de Deus é diferente da nossa natureza. O homem é responsável, mas Deus não é. Deus não presta contas ao homem, mas o homem presta contas a Deus. O homem é responsável porque Deus o chama a prestar contas. Deus não presta contas a ninguém, nem a filosofia humana, nem a nenhum padrão nosso. Se algum existencialista ateu, se alguma outra pessoa seguidor de uma outra filosofia, se alguém dentro de algum pensamento modernista ou pós-modernista falar, Deus foi injusto porque ele fez tal coisa. A pergunta é, por que você está dizendo que Deus é injusto? Porque fazer tal coisa é errado. Quem decidiu que fazer tal coisa é errado? Eu. Deus não vai se sujeitar ao seu tribunal, criatura. Deus é o Criador. Ele não se sujeita a nós, ele não presta contas a nós. E por mais que a gente fique falando, brigando, não vou prestar contas, vai prestar contas. Todos prestaremos contas, todos somos responsáveis diante dele. Claro que aí nós entramos num ponto que é interessante. Jesus prestou contas no lugar daqueles que creem nele. Portanto, passaram da morte para a vida, mas do contrário, nós prestamos contas em Jesus, por meio de Jesus. Mas mesmo assim prestamos contas. Ele é o nosso mediador. Considerações finais, portanto. Já estou no 37º minuto, mas não tinha como realmente ser rápido aqui. Deus é bom. Deus é onipotente. O mal, embora causado por Deus, que é a causa suprema de tudo, e deve ser a causa suprema, portanto, do mal, ele não faz o mal. E nem é impotente, porque o mal só o é diante de Deus. Só existe mal em relação a Deus. Só existe o mal diante de Deus. O mal, em segundo lugar, apenas reafirma a bondade de Deus. O mal é um desvio do padrão de Deus que é perfeito. Só existe o mal porque existe um padrão de bondade supremo que é Deus. Só existe um mal porque existe um padrão de onipotência soberana que vai exigir a prestação de contas. Então só pode existir mal porque existe um Deus onipotente que faz com que todos prestem contas a ele. Então, longe de pensar que a bondade e a onipotência são itens excludentes de si mesmo ou da existência do mal, na verdade, a bondade e a onipotência de Deus justificam a existência do mal, ao invés de ser um impedimento filosófico, um impedimento lógico para a sua existência. Eu espero que você tenha assistido até aqui. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse importante assunto, eu gostaria de recomendar que você leia todo o livro do Gordon Clark, Deus e o Mal, Problema Resolvido. Ele estará aqui também embaixo na descrição deste vídeo. É da editora Monergismo. Você vai fazer muito bem se você ler. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, nós te pedimos, Pai, a iluminação do Teu Espírito Santo para esses assuntos tão importantes e desafiadores. Pedimos, ó Deus, a Tua ajuda para entendê-los e com humildade nos sujeitarmos diante de Teu ser soberano, bendito e bom. Perdoa-nos, Deus, os nossos pecados e faz, Senhor, que possamos andar em santidade diante de Ti. E permita, Deus, também que esses dias de pandemia possam ser abreviados, que a Tua igreja volte a reunir-se em seus templos, a comunhão fraternal, física, uns com os outros, os irmãos, para aprender mais de Ti, da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe.
Nos vemos aí ao final no culto de hoje também, mais uma pregação. Aqui é uma videoaula, lá será uma vídeo pregação. Deus te abençoe.